Olá, irmãos do Facebook, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos agora fazendo mais uma live, vamos tratar de um assunto de extrema importância. Vamos abordar uma palavra de estudo aqui para nosso elevo espiritual. Espero que acrescente na vida de cada um dos irmãos o melhor possível, certo? O melhor possível. Se Deus quiser, nós vamos ser agraciados pela palavra de Deus. O nosso ensino nessa tarde, nossa palavra a ser abordada é uma palavra de instrução, uma palavra de exortação, e o tema é o que precisamos saber a respeito do juízo final. Não só nós, que a humanidade. O que o povo precisa saber a respeito do juízo final? Uma vez que nós sabemos que o juízo final é o tão conhecido como a grande multidão diante do trono branco, que serão julgados. Isso escrito em Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao verso de número 15. Menos a igreja que for arrebatada. A igreja que for arrebatada, ela não vai ser julgada diante do trono branco. Então, nós vamos aqui dentro de breve palavra, fazer leituras aqui usando a Bíblia. Eu quero que você também use a sua Bíblia comigo, para a Bíblia responder Bíblia. A diferença de nós pegarmos um livro, a diferença de nós pegarmos um conhecimento externo da Bíblia Sagrada, às vezes é de extrema relevância. Então, eu gostaria que você pegasse agora a sua Bíblia, você que pode parar o que você está fazendo, você que pode sentar um pouco diante da sua televisão, do seu notebook, do seu computador, do seu smartphone, e nós vamos falar daquilo que Deus tem nos agraciado. Estou aqui com a Bíblia, a palavra de Deus, e separei esse assunto para nós discutirmos aqui nessa tarde. Todos os irmãos que quiserem compartilhar algum assunto, alguma sugestão, acrescentar no nosso conhecimento, no nosso estudo aqui, o nosso tema é o que nós precisamos saber a respeito do juízo final. Claro que não vai dar para nós falarmos aqui muita coisa, muito conteúdo de matéria muito extensa, mas nós vamos procurar abreviar aqui o possível, mas a ponto de levar conhecimento, entendimento para a nossa vida. Uma vez que nós vemos e vivemos os finais dos tempos, os sinais acontecendo, e isso mostra que Cristo está vindo, tá bom? Eu já quero agradecer a participação dos irmãos pelo aqui o canal do YouTube e também os irmãos pelo Facebook, irmã Tamilca, irmão Cleito, Arthur. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E nós vamos dar início, então, a uma leitura da palavra de Deus. A leitura para o nosso estudo aqui está em segundo livro de Pedro, capítulo de número 3, verso de número 7. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, segundo livro de Pedro, capítulo de número 3, em nome de Jesus. Vamos ver o que Deus tem a nos alertar, a nos ensinar em relação à sua bendita palavra. Segundo Pedro, capítulo 3, verso de número 7, diz assim: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Vou verbalizar novamente. Livro de 2 Pedro, capítulo de número 3, verso de número 7. Diz assim: pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ninguém encontrará onde se esconder diante dos olhos de Deus. A verdade é que o juízo é real
O juízo final é verdadeiro. E nós precisamos estar prontos para enfrentar esse juízo, conhecido como juízo final, o julgamento do grande trono branco. Nós precisamos estar prontos. Alguém que sempre fala em suas pregações, precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar. E eu quero nessa tarde dizer para vocês que nós não podemos se preparar. Nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar com a nossa vida diante de Deus para o dia do Senhor, o arrebatamento tão esperado da igreja, tão almejado dos crentes que anseia pelo céu. Nós precisamos estar prontos. E eu separei alguns tópicos aqui para a nossa meditação a respeito do juízo final. O que vai acontecer com os ímpios? O que vai acontecer conosco? Qual a finalidade do juízo final? E o primeiro tópico que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é: o juízo final será verdadeiro. Não existe balela aqui. As Sagradas Escrituras é a palavra rema de Deus. É a vontade de Deus revelada para nós. Não existe contos de carochinha quando se trata da Bíblia Sagrada. Não existe contos de fadas quando se trata da palavra de Deus, da Bíblia. Ela é o manual da nossa fé. Ela é quem nos molda, é quem nos prepara, não é? Para a morada eterna. É o nosso manual. E nós precisamos meditar na palavra, ler a palavra, examinar a palavra. Jesus disse em João 5,39 que os que querem conhecer a Ele devem examinar a Bíblia. Porque pensais ter nela a vida eterna, e são elas, disse Jesus, que de mim testificam. Então, queridos, nós precisamos ter conhecimento da palavra. Existem muitos cristãos, infelizmente, no dia de hoje, que sequer têm a Bíblia Sagrada, que sequer carregam a Bíblia Sagrada. Nós estamos vivendo em um momento tão terrível que muitas igrejas, eu digo igreja porque igreja somos nós, muitos servos e servas de Deus não carregam mais a Bíblia, não têm mais a Bíblia. Eles vão aparentemente para o culto, para mais um encontro, para mais uma reunião. E nós precisamos ter o hábito, nós precisamos exercer esse costume de termos a Bíblia, de lermos a Bíblia, de meditarmos na Bíblia, de estarmos ligados às Sagradas Escrituras. Então o juízo final, ele será verdadeiro, ele é verdadeiro. E ele foi escrito pelos profetas. O juízo final, ele está escrito desde antes. Daniel, capítulo de número 7, verso de número 10, nós vamos meditar. E eu gostaria que os irmãos abrissem também a sua Bíblia para nós juntos meditarmos. É importante isso, porque muitas pessoas, quando se trata de juízo final, de arrebatamento da igreja, o conhecimento é muito vago, o conhecimento é muito superficial. Então precisamos ler a Bíblia, ler a palavra, para termos esse conhecimento. Daniel, capítulo de número 7, verso de número 10, diz assim: de diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Veja que é desde a época dos profetas que se vem falando a respeito do juízo final. Então nós precisamos meditar e ter isso na nossa mente. Por quê, queridos? Eu até coloquei esses dias no status, devido a essa miserável doença que está aí na mídia, né? Está
proliferando pavor, espanto, medo em tanta gente, eu coloquei nos status o seguinte: isso é para nós, servos de Deus. Se todos os servos de Deus se prevenissem, se preparassem para um arrebatamento, do jeito que estão se prevenindo por causa dessa doença, nós estaríamos com uma igreja pronta. Nós estaríamos com uma igreja avançada para o arrebatamento. Nós estaríamos com uma igreja que talvez apressasse a vinda de Jesus à terra. Então, meus irmãos, é isso. Precisamos estar prontos porque o juízo é verdadeiro. Nós tememos tantas coisas, nós temos medo de tantas coisas, de tantas situações, e às vezes não paramos um pouco para pensar no juízo final. Esses dias eu ouvindo um pastor na internet, um senhor até já de idade, um pastor muito cauteloso, muito sábio, não me recordo o nome dele agora, mas ele pregava, não sei se um culto de doutrina, de ensinamento, ou se um culto público normal, mas ele dizia assim: olha, o morrer não é o problema é estar pronto para morrer. E essa é uma grande verdade, isso é uma grande realidade. Então veja, o profeta Daniel, no capítulo 7, verso 10, ele já fala sobre esse juízo. Então, foi escrito pelos profetas, foi escrito também por Jesus. Vamos ver o que Jesus falou em João 5, 29. João, capítulo 5, verso 29. Olha o que diz a Bíblia. E saíram os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. Preste atenção. E saíram os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. Jesus está exatamente falando a respeito de um juiz que vai absolver, um juiz que vai condenar. Nós estamos aqui falando a respeito do juízo final, que nós precisamos saber, certo? Então veja, Jesus falou sobre o juízo final. Foi escrito também pelos apóstolos. Romanos, capítulo de número, glória a Deus, capítulo de número 2, vamos ver o que diz. Romanos, capítulo de número 2, do verso de número 2, vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras, irmãos. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia, verso 5, contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Oportunidade de arrependimento nós estamos tendo. Oportunidade de se arrepender, Deus dá a cada um. Agora, esse arrependimento precisa ser exercitado. Esse arrependimento precisa ser praticado. Arrependimento é diferente de remorso. Tem muitas pessoas que vivem remorso e não vivem arrependimento. Porque o remorso, você sente aquele momento, depois qualquer coisa você faz de novo. Arrependimento não. O arrependimento causa mudança de comportamento. O arrependimento causa mudança de comportamento. Grave isso. Nós precisamos estar arrependidos. Nós precisamos todos os dias se arrepender e mudar a nossa conduta, mudar o nosso comportamento. Nós mudamos para agradar o homem. Nós mudamos para preservar a nossa vida. E por que não mudamos para agradar a Deus? E por que não mudamos para se preparar para o céu? E por que não mudamos para agradar o Senhor nosso Deus, o Criador de todas as coisas? Queridos, como
somos ingratos às vezes, como somos tão distantes de Deus com as nossas atitudes. Veja só como que o homem, ele obedece mais à criatura e a Bíblia se cumpre do que o próprio Criador. Se a criatura diz, olha, vocês devem fazer isso, você acaba fazendo. E Deus fala conosco, Deus dirige a sua palavra através das Sagradas Escrituras. Faça isso, ou deixa de fazer isso para galgar o céu. Nós deixamos para lá, nós deixamos para segundo plano, nós deixamos para depois. Qual é a nossa conduta? O juízo final é verdadeiro. O juízo final é para os que ficarem. O juízo final é para os que decidiram negar a Jesus. O juízo final é para os fracos. O juízo final é para aqueles que decidiram viver e continuar vivendo a sua vida de pecado, a sua vida de miséria, a sua vida de contaminação. Agora, quem decidiu por Jesus, quem decidiu lavar e branquear as suas vestes no sangue de Jesus, pode ter certeza, o arrebatamento te espera. Você será um dos integrantes do arrebatamento da igreja. Meus irmãos, vimos que o juízo final é verdadeiro, escrito pelos profetas, escrito por Jesus e escrito pelos apóstolos. Então, o segundo tópico é, no juízo final, todos homens ímpios irão participar. Por quê? É uma pergunta nesse tópico. Por que todos os homens, e quando fala de homens está falando também de mulher? Porque todos os homens e mulheres que foram ímpios e permaneceram no caminho da impiedade vão participar do juízo final. Por quê, queridos? Nós vamos ver em alguns textos da palavra. O primeiro texto que eu separei aqui é porque rejeitaram a Cristo. Porque um dia foi falado de Jesus para ele e para ela. Um dia foi pregado esta palavra aqui, para todos. E eles não quiseram. Fizeram um pouco caso. Não quiseram dar ouvidos. Não quiseram Jesus. Rejeitaram Jesus. Lucas capítulo 10, verso de número 16. Lucas capítulo de número 10, verso de número 16. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. É exatamente por isso que esses homens e essas mulheres vão ter que participar do juízo final. Fica um alerta para você que está vacilando, para você que está cocheando entre dois pensamentos. O juízo final é verdadeiro. Jesus disse a respeito do juízo final. Os profetas e apóstolos também. O juízo final é para homens e mulheres ímpios no caminho da impiedade. Você precisa mudar. Você precisa mudar. Você precisa parar de rejeitar a Jesus. Porque este tribunal, esse juízo, é para os que rejeitaram a Jesus. Para quem mais? Por quê? Porque não se arrependeram de seus pecados. Romanos, capítulo de número 3, verso de número 9. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. 3, verso de número 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Veja, irmãos, porque eles não se arrependeram dos seus pecados. Erraram, continuam errando e não querem nem saber. Para eles, a vida é para ser vivida do jeito que eles querem. Nós, os cristãos,
que decidimos viver uma vida regrada e pautada pelo Evangelho de Jesus Cristo, temos um comportamento diferente. Somos pecadores arrependidos. Não que não erramos, irmãos. Todos os dias pecamos, mas somos pecadores arrependidos. Pessoas que decidiram viver uma vida de renúncia, uma vida de abstenção, uma vida de se abster de muitas coisas. Agora mesmo, você se absteve de repente do seu momento de sentar no seu sofá, de esticar os seus pés, as suas pernas, de se deitar para estar me ouvindo. Você está se abstendo de um momento que a carne deseja para ouvir o que Deus tem para você. Deus te abençoa nessa tarde. No juízo final, todos os homens ímpios e mulheres terão que comparecer. Por quê? Porque suas obras foram más. Porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, verso de número 15. Apocalipse capítulo de número 20, verso de número 15. Olha só. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Você precisa ter o nome escrito no livro da vida. Você precisa ter o seu nome registrado no céu. Como é que isso acontece? Quando a pessoa do Espírito Santo um dia nos convenceu que nós estávamos em caminhos de pecadores, nós estávamos no caminho da perdição, ele nos convenceu que precisávamos de um regenerador, de um salvador. Confessamos Jesus Cristo um dia como nosso salvador. Naquele momento, o nosso nome foi escrito no livro da vida, para termos direito a entrar na cidade de Deus pelas portas. Só os escritos no livro da vida terão direito a entrar na cidade de Deus. Os que não foram achados escritos no livro serão lançados no fogo. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério, sério. E você se corroendo, temendo tanta coisa, tendo medo de tanta coisa, e não tem medo, não tem temor de perder o céu. O céu que é eterno. Essa vida aqui é passageira, mas o céu é eterno. A vida espiritual é eterna. E nós precisamos se preparar para isso. Porque eles então têm que participar desse juízo. Porque não foram achados seus nomes escritos no livro da vida. Apocalipse capítulo 20, verso de número 15. Terceiro tópico. No juízo final ninguém escapará. No juízo final ninguém escapará. Para os ímpios, para os que permaneceram na sua vida pecaminosa, não haverá um defensor. Hoje você tem um defensor. Hoje você tem como alguém te defender diante de Deus pelo sangue vertido na cruz, que é Jesus. Veja, irmãos, o apóstolo Pedro, se não me falha a memória, ele diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Mas é agora. Enquanto temos a oportunidade de se arrepender, temos um defensor chamado Jesus. Mas naquele grande dia, ele será o juiz. Ele vai julgar com vara de ferro. Ele vai julgar com justiça e equidade. E nós precisamos estar prontos. Não haverá um defensor. Vamos ler uma referência? Mateus, capítulo 22, verso 13. Mateus 22, verso 13. Olha o que diz a Bíblia. Então o rei disse aos que serviam: amarre-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Naquele dia não vai ter um defensor.
Naquele dia vai ter ordem do justo juiz. Lancem fora. Lancem no lago de fogo. Meus irmãos, é terrível. A vida espiritual, arrebatamento é verdadeiro, o juízo final é real e nós precisamos se preparar para não enfrentarmos o juízo final. O terceiro tópico diz: ninguém escapará. E a primeira situação que eu falei para os irmãos é que não haverá um defensor. Sabe o que vai acontecer também no juízo final? Não haverá misericórdia. A misericórdia passou. A misericórdia já não existe mais neste dia. Isaías 66, leia comigo. Isaías 66, verso de número 24. Isaías, capítulo 66, verso de número 24. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Não haverá misericórdia nesse dia. Nesse dia, queridos, infelizmente, vai ser ranger de dentes. Vamos ler mais uma referência de Mateus, capítulo de número 13, verso de número 42, a respeito de não haver misericórdia. Não vai haver misericórdia. 13 de Mateus, verso 42. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós estamos falando aqui nessa tarde a respeito do que precisamos saber em relação ao juízo final. E o tópico que eu estou lendo com os irmãos aqui é que o juízo final ninguém escapará, menos os crentes que foram arrebatados. Não haverá misericórdia. Eles tiveram tempo de se arrepender. Nós temos tempo de se arrepender. Nós temos a oportunidade agora de se arrepender. Se isso não acontecer agora, meus irmãos, não haverá oportunidade mais. Não haverá condição mais. Olha o que diz em 2 Pedro 3,9. Vamos ler. Precisamos meditar, ler a Bíblia, irmãos. É importante isso. Olha o que diz em 2 Pedro 3,9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então você tem tempo. Nós temos tempo. Tiveram tempo de se arrepender, mas não se arrependeram. É exatamente essas pessoas que sofrerão o juízo final. Tiveram tempo, tiveram oportunidade, fizeram tantas coisas, tiraram proveito de tantas coisas, menos da oportunidade de se arrepender. Estarão diante dos olhos supremos do juiz. Naquele dia não vai ser brincadeira. Você que zombou, você que riu, você que disse isso aí, a gente ouve desde a época dos nossos pais, dos nossos avós. Naquele dia, você vai estar diante dos olhos do Supremo Juiz. Glória a Jesus. Meus irmãos, e nós precisamos que isso queime em nosso coração. Nós precisamos ter essa esperança gloriosa. O céu é tomada força. O céu é com muito esforço e nós precisamos ter essa esperança gloriosa. Que no dia que nós dormirmos nessa terra, nós acordaremos na glória de Deus. Bendito seja Deus. Nós acordaremos na glória eterna, nas mansões celestial. E você não pode ficar de fora. É tempo de se arrepender.
Se não se arrependermos, se a humanidade não se arrepender, se o ímpio não se arrepender da sua impiedade, sofrerá o juízo final. Após o juízo final, para onde irão os ímpios? Depois que acontecer o tribunal, depois que aconteceu o julgamento, para onde é que vai os ímpios? A Bíblia responde, Bíblia. A Bíblia diz que vão para o lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, verso de número 8. Vamos ler? Apocalipse 21, verso de número 8. É para onde vão os ímpios após o julgamento. Olha só. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde em enxofre. Esta é a segunda morte. Então, meus amados, os ímpios, todos os pecadores, todas essas classes de pessoas relacionadas a Apocalipse capítulo 21, verso de número 8. Todas essas pessoas sofrerão e serão encaminhadas, jogadas no lago de enxofre, que é a segunda morte. Lá é onde o bicho não morre e o fogo não apaga. O inferno não tem ninguém nele ainda. O inferno está guardado para o diabo e seus anjos e todas essas pessoas relacionadas aqui. Isso vai acontecer no juízo final. Após o juízo final, os ímpios vão para onde? Estarão junto com Satanás e os seus anjos. Olha o que diz Mateus capítulo 25, verso 41. Mateus capítulo 25, verso 41. Vamos meditar na Bíblia, irmãos. Vamos meditar na Bíblia. Verso 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Veja, o fogo eterno não foi preparado para os seres humanos, não foi preparado para mim nem para você, foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas infelizmente, o que leva o ser humano também a este lugar é a falta de arrependimento, é a falta de reconhecimento de Deus, é a falta de reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. O que leva muitas pessoas ao caminho do inferno, ao caminho que está reservado para o diabo e seus anjos, é a falta de percepção de Deus e dessa realidade. É a criação de vários caminhos e não a orientação do caminho justo que é Jesus. É as fábulas de tantos caminhos e de tantos destinos que colocam, queridos, de tantas vãs filosofias, porque esse é meu destino, porque Deus me criou para ser isso. Isso é mentira. Deus te criou com imagem e semelhança dele. Deus te criou para ser abençoado, para ser bendito, para servi-lo, para adorá-lo, para reconhecer a ele apenas como o único Senhor. Então, tome cuidado. O juízo final é verdadeiro. E o juízo final está preparado para os que não se arrependeram, mas tiveram tempo. O juízo final está preparado para os que tiveram tempo de se arrepender e não se arrependeram. E nesse dia não vai ter misericórdia. Para onde os ímpios vão, pastor? Mais ficarão lá no inferno para todo sempre. Não existe estado intermediário como muito tempo. Por muito tempo mesmo. A igreja, que não se trata da igreja evangélica, da igreja cristã, ensinou sobre um estado intermediário de purificação pela Bíblia Sagrada. Não existe. Quem for para o inferno nunca mais sairá de lá.
vai viver a vida eterna lá, sendo atormentado pelo diabo e pelos seus anjos. Apocalipse capítulo 14, verso de número 10. Apocalipse 14, verso de número 10. Olha só o que diz as Sagradas Escrituras. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre, ardendo na presença dos anjos, dos santos anjos e do Cordeiro. E fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para que todos que adoram a besta e a sua imagem, para que recebam a marca de seu nome, não há descanso dia e noite. Quem for para lá, não tem como mais sair de lá. É eterno. Vai viver uma vida eterna no inferno. As verdades sobre o juízo final. O que fazer então o homem para evitar o juízo final? O que eu como ser humano, como homem, o que você como mulher, como homem, deve fazer para evitar o juízo final? Primeiro ponto, arrepender dos seus pecados. Precisamos reconhecer, queridos, o quanto somos pecadores, o quanto nós falhamos e erramos. Precisamos reconhecer o quanto nós somos falhos e precisamos se arrepender. Marcos capítulo 1, verso de número 15. Marcos capítulo 1, verso de número 15 vai dizer assim: o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. É isso que precisamos para evitar o juízo final na nossa vida. Precisamos viver uma vida de arrependimento. O que preciso mais, pastor, para evitar o juízo final? Receber Jesus como Salvador da sua vida. Precisamos ter a certeza de que Jesus nos salvou, de que Jesus nos fez nova criatura, de que Jesus nos fez nação eleita e sacerdócio real. Isso está registrado em Atos, capítulo 16, verso 31. Lembra? Paulo e Silas na prisão, quando Deus libertou, quebrou as cadeias. O que foi que aquele homem disse? Que faço para herdar a vida? O que faço para me salvar? Paulo diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Receber Jesus como Salvador é ter a certeza do arrebatamento e ter a certeza de que não é participante do juízo final. O que preciso mais? Viver em santidade. Isso é um ponto, queridos, que tem saído de muitas igrejas. Observe essa realidade. Isso é um ponto que nós precisamos pegar, nós, como pastores, dirigentes de igreja, líderes de igreja, precisamos pegar. Para evitar o juízo final, precisamos viver em santidade. Hebreus capítulo 12, 14. Vamos ler. Hebreus capítulo 12, verso 14. Olha o que diz a Bíblia. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, precisamos ter paz com todos, diz o escritor aos Hebreus.
buscai a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. Para evitar o juízo final, para evitar ser um participante do juízo final, você precisa viver uma vida de santidade, de santificação. E nós, antigamente, olha, nós precisamos, os nossos pastores da antiguidade diziam, irmãos, precisamos vigiar para o mundo não entrar dentro da igreja. Precisamos tomar cuidado, precisamos orar. É isso que os pastores antigos diziam, para o mundo não entrar. Mas infelizmente, o mundo entrou. Infelizmente, glória a Deus. Está tendo um pouco de desequilíbrio aqui na internet, mas parece que está voltando. Os irmãos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube, não sei como é que está, mas nós estamos continuando aqui pelo Facebook. Queridos, sem santidade ninguém vê Deus. Sem santificação. Santificação é um fruto do Espírito. O Espírito é que nos convence todo dia. E precisamos dar ouvido ao Espírito Santo quando nós erramos. E esse é o único fruto que é contínuo. Ele não para. A santificação, ela é contínua. É hoje, amanhã, depois de amanhã, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, até o dia do juízo final. Precisamos viver em santificação para não sermos participantes do juízo. O que mais, pastor? Precisamos estar vigilante à volta de Cristo. Nós precisamos estar em estado de vigilância. Amados, estar vigiando e estar vigilante é o que precedeu viver uma vida de santificação, esperando Jesus a toda hora. Uma vez Jesus disse assim, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão ia minar na sua casa para roubar, ele vigiaria a noite toda e evitaria. E aí Jesus disse assim, olha, vigiai pois, porque muitos de vocês serão pegos de surpresa. Então, meus irmãos, estejam vigilantes. O juízo final será um dos julgamentos que o ser humano jamais viu. Será com poder e autoridade diante do Todo-Poderoso, o justo juiz. Todos aqueles que não estiverem os seus nomes escritos no livro da vida, como lemos, serão condenados, julgados à morte eterna. Serão julgados eternamente. Então, amados, esse é um mínimo discurso que eu preparei aqui para os irmãos, para nós tomarmos um pouco de conhecimento e de cuidado. Teme ao Senhor, respeite ao Senhor, façam tudo para agradar a Deus. Você é tão obediente a homens, você é tão obediente à criatura, e o porquê não ser obediente ao Criador? Aquele que tem o poder de matar a carne e ainda lançar o espírito no inferno. Você teme a tanto o homem, a criatura que pode apenas matar a carne e não pode fazer nada com a alma, nada com o espírito, e pouco se teme a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus, você torna-se um homem ou uma mulher, um jovem sábio. Temer a Deus é ter sabedoria do alto. Meus irmãos, fique com este texto e eu gostaria que você compartilhasse logo depois para os seus amigos. Nós falamos a respeito do que nós, os seres humanos, precisamos saber a respeito dos juízos. Falamos sobre o tópico, o juízo final será verdadeiro. Falamos sobre, no juízo final, todos os homens ímpios e mulheres terão que participar e o porquê que terão que participar. Falamos a respeito que no juízo final ninguém escapará, a não ser os cristãos que foram arrebatados.
Falamos que após o juízo final, para onde irão os ímpios? E falamos agora, concluindo, como e o que fazer para escapar do juízo final. Tenha uma excelente tarde. Tenha uma tarde abençoada. E eu quero orar com você. Eu quero buscar a presença de Deus agora com você, em nome de Jesus. Pai das luzes, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esta tarde, por esta oportunidade de estar aqui, Deus, e com os teus filhos do outro lado, por vias de rede social, ó Deus, pela internet, pelo Facebook, o YouTube. Quero te louvar e te agradecer por esta oportunidade. E que a tua palavra nos enriqueça, que a tua palavra traga para nós, Senhor, conhecimento do céu, sabedoria do céu, para vencermos o mundo. É o que eu peço a ti, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Meus irmãos que nos acompanham até aqui, muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe os irmãos do YouTube também, Deus abençoe a todos que cooperaram, e eu quero que você seja enriquecido por esse resumo muito pequeno, mas de extrema importância. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.